meu primeiro dark romance e eu vou falar pra vocês aqui que esse livro foi visceral. Eu não sabia onde eu tava me metendo, pra falar a verdade pra vocês, porque eu baixei esse livro gratuitamente ali pelo Kindle por causa da capa. Essa capa aqui que eu tô mostrando pra vocês. E depois, quando eu fui ler esse livro, eu fiquei chocada com o tema abordado e principalmente pela intensidade dos personagens. Hoje eu trago para vocês a resenha do livro Prelúdio Sombrio, que faz parte de uma série que chama Série Hades Hangman. Eu sempre comento com vocês aqui nos vídeos que eu sou uma leitora que gosta de usar gêneros literários novos. Eu comentei com vocês em alguns vídeos aqui do canal que eu não acredito que exista um gênero que não seja legal de ler. Eu acredito sim que não teve histórias, não teve algum escritor que foi capaz de nos levar a gostar de um novo gênero literário. E quando eu li esse livro, que é Prelúdio Sombrio, que faz parte de um gênero que eu tinha sim um certo preconceito, porque trata de temas bem densos e complicados de conseguir administrar conforme vai acontecendo a leitura. Só que quando eu comecei a ler esse livro, que eu não tinha expectativa nenhuma, que eu não sabia o que eu ia encontrar, e vi que era um dark romance, e a forma como a escritora abordou todos os temas ali, eu percebi que a escritora Tilly Cole havia me conquistado para esse gênero, que é o dark romance. Então, como eu comentei aqui com vocês, achei uma escritora que me levou a gostar de um novo gênero literário. E se você não me conhece, eu sou a Jéssica Pertini, aqui do canal Biblioteca de Bolso. Já se inscreve aqui no canal porque ajuda muito essa comunidade a crescer e vai ser muito bom ter você aqui. Deixa seu like no vídeo já aqui no começo porque ajuda muito a engajar esse vídeo aqui. Quando começamos a ler a história do Prelúdio Sombrio, nós conhecemos os personagens principais, que é ali o Styx e a Mai. A Mai vive dentro de uma seita religiosa onde ela sofre todos os tipos de abusos que vocês possam imaginar, desde físicos a psicológicos. Ali as mulheres que são bonitas realmente recebem punições e são consideradas amaldiçoadas. Em um dos momentos mais difíceis da vida da Mai, ela acaba encontrando ali o Styx. Só que o Styx também tem os seus desafios particulares e um dos seus grandes desafios é a comunicação, porque o Styx, ele é mudo. Ele só consegue, até esse momento, falar com duas pessoas na vida dele, que é o pai e também o melhor amigo dele, que é o Tai. Só que com outras pessoas ele não consegue se comunicar. É um grande desafio ele conseguir falar com outras pessoas. E esse é o maior desafio do Styx, conseguir crescer, conseguir se desenvolver em um ambiente totalmente cruel, que é o ambiente que ele é criado, onde ele segue os passos do seu avô e do seu pai, porque eles são ali participantes do clube de motoqueiros, que é o Hades Hangman. Esse clube, ele trabalha com coisas ilícitas, com quartel, com armas e tudo que envolve esse universo, só que dentro desse clube eles têm as suas próprias regras, que são muitas vezes melhores do que as regras de muitas sociedades que se dizem religiosas. Só que o Styx ali, muito jovem ainda, tá desovando corpos com o seu pai. E ele acaba se afastando e entrando para a floresta, ele acaba encontrando uma cerca que tem um complexo que divide ali a floresta desse lugar. E dentro dessa cerca ele encontra a Mai. A Mai tá ali toda encolhida, em um dos piores momentos da sua vida, apesar do Styx ainda não saber disso. E quando ele vê aquela menina, que é tão bonita, chorando daquele jeito, encolhida, demonstrando que está sentindo muita dor, ele vai lá e tenta se comunicar com ela. Ele percebe que ela não entende a linguagem de sinais, então ele se força a tentar falar com ela. E poucas palavras saem. E quando ele pergunta o nome da Mai, ela acaba falando algo que nos deixa chocado já nesse primeiro capítulo, porque ela fala que o nome dela é Sin, que em português significa pecado. Então já nesse primeiro momento do livro você fica, nossa, como uma pessoa tão jovem como a Mai ali, que a gente percebe que tem apenas 8 anos, o Styx um pouco mais do que ela, fala que o nome dela é Sin, pecado, que deixa o próprio Styx bem chocado e tenta ajudar ela, tenta tirá-la daquele lugar. Só que como a vida da Mai é muito limitada ali, aquele ambiente, aquela cerca que separa ela do mundo, ela não tem coragem de conversar ou desenvolver algum tipo de diálogo com o próprio Styx, porque tudo que ela tem é aquele pequeno mundo ali dentro daquela cerca. 15 anos se passam e muitas coisas mudaram na vida do Styx e da Mai. O Styx se tornou presidente ali do Hades Hangman e ele tem esse grande desafio que é a comunicação.
Só que o pai do Styx preparou ele muito bem para essa vida que ele sabia que o filho dele ia viver. O Styx, ele é mudo, mas ele tem outros meios de conseguir todos os objetivos dele, e esse meio é através da crueldade. Ele é uma pessoa muito cruel. Se alguém se colocar no caminho dele, ele realmente vai eliminar essa pessoa. E o motoclube é tudo que ele tem. Então eles têm ali os lemas deles, né? E o mais forte mesmo é defender aquele motoclube e os irmãos dele de todas as formas. Só que o Stick nunca esqueceu a Maia. Ele nunca esqueceu aquela menina de olhos azuis que ele falava que tinha olhos de lobo. Ele sempre pensava nela e depois daquele encontro, ele tentou encontrar ela diversas vezes, porém o pai, muito assustado com aquela situação do menino tão jovem quanto era o Styx, ficar tão obcecado por uma mulher, acaba escondendo onde era aquele lugar de desova, onde aconteceu esse encontro com a Mai. E o Styx, depois de sofrer bastante ali na mão do pai dele, que em vários momentos ele comenta que o pai chegou a perder a paciência com ele, com essa obsessão por essa menina dos olhos azuis, ele acaba realmente deixando pra lá, porque 15 anos se passaram e ela realmente ficou ali somente nos seus sonhos. Da mesma forma que a vida do Styx mudou, a vida da Mai mudou, só que pra pior, porque onde a Mai vive é uma seita, onde as suas bases estão dentro da fé abraâmica. Então, dentro daquele lugar, eles mudaram o que eles queriam ali das escrituras sagradas e transformaram aquele lugar na forma que eles queriam que as pessoas agissem e acreditassem ali somente no que eles queriam. Eles modificaram ali a religião para que tudo que acontecesse dentro daquela seita, dentro daquela comuna, fosse o melhor para aqueles anciões. Então, dentro dessa seita onde a Mai vive e que ela não conhece uma vida diferente do que aquela, existem o profeta, que é o profeta Davi, que é o maioral ali dentro, e os anciões, que é o Gabriel, o Jacob e o Moisés. E essas pessoas são extremamente cruéis. Dentro dessa comuna é um pecado você ser bonita. Então as mulheres que são bonitas, elas são chamadas de amaldiçoadas. E por que elas são amaldiçoadas? Porque elas trazem o pecado original de Eva. Segura, gente, porque esse livro aqui realmente foi visceral e é uma leitura muito incômoda. Você fica ali realmente chocado com as coisas que a escritura coloca. Nós não sabemos que, de certa forma, existem muitas seitas parecidas com essa, que eu acredito que, inclusive, a escritora se inspirou nessas histórias. Inclusive, eu vou deixar uma aqui para vocês procurarem aqui na plataforma, que chama Rezar e Obedecer, que é muito parecido com o que acontece aqui nessa série. Então, você pode ter certeza que, ainda hoje em dia, existem lugares que praticam essas coisas terríveis e que existem pessoas que seguem essa fé cega, essa fé que mata. Então é muito triste você ler esse livro e saber que existem muitos documentários que mostram pessoas que sofreram o que a Mai sofreu e que existem lugares ainda que são totalmente isolados do mundo e que as pessoas ali professam uma fé de morte. Então, gente, realmente quando eu tava lendo esse livro, eu tive meu estômago embrulhado em vários momentos, principalmente pelos relatos da própria Mai. Mas voltando aqui para a resenha desse vídeo, a Mai tem essa vida ali dentro da comuna, onde ela é uma amaldiçoada, porque ela é muito bonita. Ela e as irmãs dela são muito bonitas e por causa disso, elas passam por todos os tipos de abusos físicos e psicológicos que vocês possam imaginar. Elas, como amaldiçoadas, são isoladas da comuna. Então a gente não sabe o que acontece com as outras mulheres, mas por uma percepção que temos no livro, elas se casam e têm uma vida mais suave, vamos dizer assim. Só que as bonitas são isoladas. Elas são levadas para um lugar onde elas são purificadas por esses profetas. E essas purificações significam abusos físicos de toda espécie. E eles dizem que através dessas punições e desses abusos, esses profetas, estão limpando essas mulheres do pecado original para que a comuna possa então ir para o céu. Então pensa, gente, porque a hora que começa a descrever o que acontece com essas mulheres na comuna, segura o estômago, porque você chega a passar mal. Mas o pior ainda não aconteceu na vida da Mai, porque além desses abusos, além de muito cedo começar a sofrer esses abusos, por ser uma das amaldiçoadas ali dentro da comuna, ela recebe uma profecia do profeta Davi. O profeta Davi diz que ela é escolhida para ser a 7ª esposa dele
e que ela vai trazer ali o fruto, o filho da semente do profeta que vai liderar o povo pro paraíso. Então, o destino da Mai é traçado e ela vai ter que se casar com um profeta que, inclusive, é muito, muito mais velho do que ela. Enquanto ela tá naquele dia terrível, onde ela tá se preparando para esse casamento que ela não quer, que ela tá desesperada para fugir desse destino, ela tem ainda uma outra preocupação. Onde está a sua irmã Bela? Bela, que é a irmã mais velha ali da Mai, ela sumiu, ela desapareceu na comuna. E tanto a Mai quanto a Lelilá e a Meg estão desesperadas atrás dessa irmã dela, porque ela desapareceu sem deixar nenhum rastro ali na comuna. E a Mai sabia que a Bela, tão bonita quanto ela, então era alvo da obsessão de um dos anciões. O ancião Gabriel é obcecado pela Bela e a Mai sabia disso. A Bela sofreu todo tipo de abuso na mão desse ancião Gabriel porque ele era apaixonado e obcecado por ela. Ele mantinha a Bela o tempo todo consigo para fazer o que ele bem entendesse e ela não podia questionar e falar nada. Vendo que o sentimento por ele não era recíproco, ele aplicava punições nela, dizendo que isso purificaria e que muitas vezes o fato dela não querer estar com ele ali era algo também que merecia uma punição, porque elas eram obrigadas a simplesmente rezar e obedecer naquele lugar. Nem os próprios sentimentos delas eram respeitados ou podiam ser demonstrados dentro daquele ambiente. Então a Mai tá desesperada atrás dessa irmã. Onde tá a Bela? E no dia do casamento dela, a irmã dela, que é a Leila, chega e fala que encontrou a Bela. Só que onde a Bela está é o grande problema. Mesmo estando ali vestida de noiva, praticamente pronta para o seu casamento, a Mai sai em disparada ao encontro dessa irmã. E quando ela encontra a Bela, ela vê que a irmã dela tá ali nos seus últimos momentos de vida. O choque fica estampado na cara dela, ela entende o que aconteceu ali dentro. Pelo fato dela não se submeter ao ancião Gabriel, ela é levada para o pior lugar ali dentro da comuna, onde eles abusam da pessoa até praticamente matar essa pessoa. Ela tá ali muito mais magra do que normalmente eles estão ali dentro da comuna, porque você vê que essas mulheres não são tratadas bem, e o pior de tudo isso é que as mulheres que não são bonitas ali dentro acabam subjugando as mulheres que são bonitas para estar ali à disposição desses anciões, sempre prontas para serem abusadas. É algo que incomoda muito na leitura saber que esse próprio núcleo ali dentro da comuna faz de tudo para destruir essas mulheres, né, as amaldiçoadas. E quando ela vê ali a irmã dela, o mundo dela simplesmente acaba. Porque a Bela era a melhor amiga dela ali dentro, era a irmã mais velha que de certa forma sempre dava forças e tentava proteger a Mai de todas as atrocidades que aconteciam com elas dentro ali da comuna. Quando a Bela vê a irmã, você sente o sentimento de amor que existe entre essas irmãs. A Bela fala pra irmã dela não tentar ajudar porque ela não quer mais aquela vida. Aquela vida é dura demais, que ela quer encontrar o Senhor, porque lá ela então descansaria. Só que no último momento ali, a Bela pede pra Mai fugir daquele lugar. Ela fala: quando eu fechar os meus olhos, simplesmente corra, porque eu não quero que você sofra tudo o que eu sofri aqui dentro. E esse é o impulso que a Mai tem naquele dia que era para ser o casamento dela com o profeta Davi, de fugir daquela comuna. Não pense que foi fácil, porque não foi. Aconteceram coisas terríveis ali até ela conseguir sair daquele lugar, até ela conseguir sair daquelas cercas, mas ela consegue sim. O grande problema é que a Mai não conhece o mundo exterior. Ela sempre esteve dentro dessa comuna. E quando ela chega ali, ela recebe a ajuda de uma mulher na estrada. Quando ela consegue fugir, quando ela consegue ali passar aquele lugar que é a floresta, que ainda dificulta para você conseguir fugir da comuna, com cachorros, com os anciões atrás dela, sendo ameaçada, sofrendo ameaças para suas irmãs, dizendo que se ela fugisse, eles iriam tratar as irmãs dela muito pior do que elas já eram tratadas. Mas a Mai se apega àquele pedido da irmã dela, porque ela também está num momento de muita dor, então ela se apega naquilo e consegue fugir. Muito ferida, com a ajuda de uma moça, ela pede para ser deixada em um lugar ali que tem um clube. E esse clube deixa ela chocada, porque assim que ela entra nesse lugar, ela vê ali a imagem do próprio Hades ali. E ela se choca, porque ela falou, realmente, os anciões falaram a verdade, eu estou no inferno.
contra todas as possibilidades, Trix encontra a Mai ali no clube dele. Ele olha para essa menina e quando ela abre os olhos, ele praticamente desmaia, porque ele nunca esqueceu dos olhos dela. É claro que ela estava diferente, mas os olhos, a cor dos olhos era uma coisa que ele nunca tinha visto em toda a sua vida. Em um momento de loucura, ele pega a Mai e leva para o seu apartamento. Então, o destino da Mai, pela primeira vez, tem a chance de ser um pouco melhor. Entre muitas intrigas, onde houve muitas traições, mas ao mesmo tempo houve muita compaixão nesse livro, você vê aqui uma inversão de valores. Nós vemos o clube que tem ali como seu patrono, o dono do clube, desenhado nas paredes, Hades e Perséfone, demonstrando muito mais respeito, compaixão com as mulheres, mesmo eles declarando e vivendo uma vida ilícita, tendo pessoas ali realmente que você vê que são pessoas que praticam coisas horríveis, que têm características e decisões que vão totalmente contra as normas da sociedade, tendo muito mais amor e muito mais compaixão pela Mai do que os próprios anciões ali dentro daquela comuna que falavam de Deus, se diziam ali o porta-voz de Deus, mas que tratava essas mulheres de uma forma vergonhosa. Eles eram loucos ali dentro de uma seita, onde o que eles queriam eles faziam, até porque eles também tinham ali a proteção de pessoas muito grandes e queria inclusive entrar no ramo onde os hangmen estavam atuando. Então esse livro aqui, ele faz uma grande inversão de valores, mostrando quem realmente é os vilões da história. As pessoas falam claramente as suas práticas, o que eles fazem, o que eles gostam de fazer, mas também tem muitos princípios ali dentro que eles não quebram. A irmandade é algo muito forte para eles. Eles se respeitam ali dentro da sua loucura, de certa forma, e você vê ali a comuna, que traz ali a religião da forma que eles desejam, fazendo atrocidades e inclusive levando seus próprios membros a pecar muito mais do que qualquer outra pessoa possa pecar no mundo exterior. E tendo dentro do próprio clube traidores que vão tornar a vida da Mai muito mais difícil, tirar o único momento que ela foi feliz dela, nós vamos encontrar então um Caim que realmente é um traidor. Astros do céu, o que foi a leitura desse livro? Como eu comentei com vocês logo no início da história, eu não sabia que era um dark romance. Eu escolhi o livro pela capa, porque tinha um motoqueiro ali, uma menina fugindo. Eu achei super bonita a capa. Eu falei, nossa, eu vou baixar esse livro aqui e vou ler. Quando eu comecei a ler o livro e no começo você não tem muita dimensão do peso da história. Esse resumo que eu trouxe para vocês já fala muita coisa da história do livro e porque ele é um dark romance. Aqui no livro há essa inversão de valores, como eu falei para você. E eu gostei muito da forma que a escritora trouxe esses dois pontos para nós avaliarmos. Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas que são tatuadas, as pessoas que estão ali nos seus clubes de moto, que são sim o 1%, como a própria escritora colocou, de motoqueiros que trabalham de forma ilícita. Eles são sim perigosos, mas são muito menos perigosos do que as pessoas que têm cara de santos, de ovelha ali dentro e praticam coisas inimagináveis. Essa inversão de valores é algo que eu gosto muito de ver nos livros, porque nós somos acostumados acreditar que as pessoas que têm cara de bonzinhos são bonzinhos e na verdade não são, e as pessoas que são más, às vezes são más mesmo ali, mas que só são a cara, por dentro mesmo são pessoas que protegem os seus, custe o que custar, mesmo que custe a sua própria vida. Quando eu comecei a ler o livro, já fiquei apaixonada pela escritora Tilly Cole, porque ela colocou ali um glossário de termos, que é algo que eu aprecio muito e eu só vi isso no livro da escritora Marcela Rossetti, que é a saga Filhos da Lua. Porque o livro Prelúdio Sombrio tem vários termos que nós não conhecemos. Termos esses que são usados somente para descrever os atos horríveis que acontecem dentro dessa comuna e os termos que são usados ali dentro do motoclube, que é o Hades Hangman. Então tem essa introdução no livro que faz toda a diferença, porque conforme você vai lendo, você não fica perdido dentro da história e principalmente não se sente ofendido
pelos termos que são usados ali dentro do clube. Que de certa forma, se você for ouvir esses termos da sociedade, normalmente você vai achar pejorativo, mas para eles ali não são termos que são carinhosos ali com as suas companheiras. Só que o que acontece dentro dessa história? Nós temos ali a comuna, que realmente é um lugar de inferno. Eles pegaram ali a fé abraâmica, trouxeram coisas que só aconteceram no passado distante, onde as pessoas são ali punidas através de chicotes, através de punições muito pesadas mesmo. Então foi algo muito incômodo, porque a Mai, ela traz todas essas marcas de uma vida extremamente violenta ali dentro da comuna. E há algo que deixa você passado dentro do livro, que acontece ali com essas meninas desde muito cedo. Essas amaldiçoadas, elas são isoladas do grupo desde que elas são pequenas. E a idade que elas estão prontas para começar a ser limpa do seu pecado original é 8 anos. Então você vê que elas vão para um lugar que é chamado Partilha do Senhor. E olha a palavra que é usada, sabe? Olha isso, gente. Então, na hora que eu entendi que era a partilha do Senhor, que só são os anciões que fazem isso, e tudo de horrível acontece com essas meninas dentro desse lugar, que é um ambiente onde acontece abuso com muitas mulheres ao mesmo tempo, você fica chocado por ver que um grupo consegue dizer que uma menina de 8 anos está pronta ali para esse tipo de atrocidade. Algo muito triste de nós lermos como as pessoas conseguem acreditar nesse tipo de coisa. Como as pessoas são levadas a acreditar que uma pessoa de carne e osso como eu e você pode se dizer que é o próprio profeta, a própria voz de Deus, sendo que os atos dela são totalmente contrários a qualquer coisa que nós podemos acreditar que um Deus poderia fazer, principalmente com crianças, com mulheres indefesas, que não teria força nenhuma contra todos aqueles caras juntos. Você fica na leitura do livro Prelúdio Sombrio muito incomodada com tudo o que acontece. A Mai é uma menina que tem uma lavagem cerebral na cabeça enorme. Só que a única coisa boa que aconteceu na vida dela foi encontrar o Styx. E desde aquele dia que ela encontrou o Styx, ela sonha e deseja que ele volte para lá e busque ela. Isso não aconteceu, apesar do Styx ter procurado muito por ela. Só que o destino foi generoso ali com a Mai, ela conseguiu fugir e encontrar ele. Só que os desafios não acabam aí, porque a Mai, ela viveu muita violência lá dentro, sim, mas ela não viveu o tipo de violência que acontece dentro do clube, porque ali dentro do clube a violência é diferente e o Styx, ele é um cara durão. Então o primeiro choque que ela tem quando ela reencontra o Styx, ele mesmo fica muito preocupado, porque quando ele vê que ali no pulso dela existe uma tatuagem que fala ali do Apocalipse, quando ele descobre o verdadeiro nome dela, quando ela fala qual que é o verdadeiro nome dela, ele vê que a Mai teve uma vida cruel e que realmente introduzi-la naquele mundo em que eles vivem vai ser muito difícil e que ela merecia algo melhor. Você vê que um cara que tem ali uma vida totalmente fora da lei, consegue ali pensar que ela merecia uma vida melhor e que ele talvez não fosse a melhor pessoa para ela, porque ele nunca ia largar o clube. É uma herança da vida dele. O avô dele fundou o clube, o pai dele foi o presidente e ele, mesmo muito jovem, estava sentando na cadeira e o clube para ele é a vida dele. Independente do amor que ele sente pela Mai, independente de estar vivendo aquele momento que ele sempre sonhou, ele não vai abrir mão do clube. E ele fala isso diversas vezes para ela. Mas a Mai vê ali dentro do clube muito mais amor, muito mais compaixão e respeito do que ela já viu durante todos os seus anos na comuna. Existem personagens muito especiais dentro desse livro, que é a própria Beauty, que é ali a esposa, a Old Lady, que acolhe muito a Mai, explica para ela a vida ali fora, todo mundo fica emocionado em ver ela se descobrir no mundo exterior, ela fica chocada, a Beauty, porque quando a Mai chega lá, ela tá muito ferida, e o Styx ali, com um respeito muito grande, pede para que a Beauty vá lá cuidar dela, dar um banho nela, que ele não faria aquilo, até porque ela estava desacordada, ele não se sentia no direito de mexer no corpo dela, sendo que eles não se conheciam de verdade. Então você vê que o cara mostrou mais respeito do que os anciões, que simplesmente tomavam ali as meninas e ainda dizia que fariam coisas bem piores se elas simplesmente reclamassem. Então a Beauty vê as marcas no corpo dela, onde estavam essas marcas, e fala ali pro próprio Styx que deseja que ela vivesse, porque pelas marcas que a Mai carrega no corpo,
E isso demonstrava que ela teve uma vida muito difícil e seria muito triste para ela, para Beauty, uma mulher ali, saber que uma menina como a Mai, tão pequena, que tá ali daquela forma, não pudesse viver uma vida feliz. Só que dentro do clube tem o traidor, como eu comentei com vocês no começo desse vídeo. E, gente, o cara me enganou. Eu sentia que tinha algo de errado nele quando ele começou a falar algumas coisas durante a história. Quando ele começou aquela obsessão louca e sem medo de bater de frente com o Styx. Isso me deu um gelo, confesso pra vocês que isso me deixou um tanto quanto com uma desconfiança. Só que ele teve uma amizade tão assim intensa com a Mai, eles conseguiam se entender de um certo jeito, que eu falei, ele não vai ter coragem de fazer um negócio desse, não pode ser ele. Sabe quando o livro aponta para o alvo e você se engana, você decide se enganar? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E quando ele faz aquilo com a Mai, eu não vou perdoar ele, sabe? Por tudo que a Mai passou, por ela estar começando ali a entender o universo deles, aceitar aquilo, descobrir as coisas, porque, gente, ela não sabia nem que era uma moto. Então, assim, você vê que realmente, tanto ela sempre amou o Styx, desde aquele primeiro momento da cerca, e o Styx sempre foi apaixonado por ela. Então, quando eles estão ali já caminhando para deixar o passado para trás, vem essa bomba, vem esse traidor e coloca tudo a perder. Foi um momento que eu realmente fiquei sem fôlego, porque eu não queria que a Mai voltasse para aquele lugar, mas foi inevitável. A Mai sempre soube que em algum momento os anciões encontrariam ela. Ela sempre avisava isso para os Styx, que eles nunca deixariam ela fugir porque eles consideravam ela a propriedade, a escolhida, que levaria o povo para o céu. Então ela é levada de volta para esse lugar, mesmo sofrendo muito e pedindo para os Styx não ir buscar ela. Só que ela não sabe que o clube jamais deixaria que levasse uma mulher deles da forma que foi levada. Se ela não saísse por decisão própria, ninguém levaria ela daquele lugar. Então, em atos muito impensados ali, eles colocam a força deles mesmo ali para fora e nenhum dos anciões poderia ter noção de quão forte poderia ser esse clube. E tem males que vêm pro bem, sim. E esse males foi muito pro bem de certa forma, porque deu uma limpada ali naquela classe que se dizia ali, né, porta-voz do Senhor, de uma forma bem nua e crua mesmo ali, sem dó. O Styx, tipo, mexeu comigo, agora a sua morte vai ser um sorriso, você vai encontrar ali as pessoas sorrindo, né? Temos esse momento emocionante no livro para mim, na verdade. Temos ali esse traidor novamente não aceitando. O cara é louco, gente, o cara é louco. Ele não aceita o não. E você percebe o tamanho da lavagem cerebral. E eu entendi o que a escritora quis trazer para nós nesse livro aqui, gente. Independente da pessoa sair daquele lugar, ver o que é certo, ela continua acreditando no que é errado. Todo o universo grita que as ações dessas pessoas são erradas. Mas essa lavagem cerebral que aconteceu nessas pessoas desde pequena, sempre trabalhando, eu sempre falo, o grupo se acha a última bolacha do pacote. Só eles vão para o céu. Só eles são os escolhidos. E essa coisa de supremacia, essa coisa de exclusividade, dá na mente da pessoa o direito dela fazer o que ela quiser. E mesmo ela vivendo em um mundo que mostra que a vida é muito melhor do que o que eles tiveram ali dentro, a pessoa continua acreditando que ele é um ancião, que ele está acima da sociedade e que ele está acima das leis dessa sociedade. Então você vê ali ainda essa pessoa que traiu a Mai tentando de todas as formas que ela siga ele. E aconteceu exatamente o que aconteceu com a irmã da Mai. A Bella morreu porque ela não aceitou ali ser posse do Gabriel, que é o ancião Gabriel. E a Mai quase perde a sua vida porque esse outro ancião aí, que se diz o ancião Caim, não aceita o não da Mai. Então você vê como esses homens recebem uma lavagem onde as mulheres são ali posse deles e que não tem direito de dizer não. O final foi um final que eu realmente gostei muito, porque você vê ali que a Mai ela consegue levar suas irmãs para fora daquele lugar terrível. Você vê que elas são ainda mais tapadas do que a própria Mai, com muito medo daquele mundo exterior. Só que elas são levadas e a Mai tem ali a missão de introduzi-las ao motoclube.
E eu achei sensacional a parte que a escritora traz, né? Que existiu ali algo entre as irmãs da Mai e dois caras desse motoclube. E eu tô muito ansiosa para saber qual vai ser o desenvolvimento desses personagens nos próximos livros. Porque esse livro aqui, essa série Hades Hangman, são 10 livros. Então pensa quanta história tem para acontecer. Eu dei uma pesquisada aqui e os 3 primeiros livros traz essa tríade das 3 irmãs. Então, o primeiro livro trabalhou com a história da Mai, que introduziu ali os Styx, introduziu a Mai e o que é a Comuna. E os próximos 2 livros vão falar das outras 2 irmãs, que é a Lila, e o terceiro, que é a Mai. Então, a Lila, você já percebe que ela ficou encantada ali com o próprio Kai, que é o vice do Styx, e a Meg, que é a mais novinha ali e que estava começando a viver aquele inferno, porque ela é a mais nova, se encantou com o Flame. E o Flame, gente, o Flame, eu tenho medo daquele cara, ele é totalmente doido. E é exatamente ele que a Meg se encanta. Então eu quero saber o nível de loucura que vai ser dessa Meg, porque para ficar com o Flame, a pessoa não pode bater bem na cabeça. Então os livros dessa série são Prelúdio Sombrio, Coração Sombrio, Alma Sombria, Redenção Sombria, Fúria Sombria, Enlace Sombrio, Tríade Sombria, Fuga Sombria, Herança Sombria e Segredos Sombrios. Esses Segredos Sombrios fecham então os 11 livros dessa série. Então eu vou corrigir aqui, eu achei que fossem 10, mas são 11 livros. Então são todos esses livros. E o que eu concluo aqui dessa série é que os 3 aqui que são Prelúdio Sombrio, que fala da Mai, Coração Sombrio, que vai falar sobre a Lila e o Kai, e a Alma Sombria, que vai falar do Flame e da Meg. Os outros vão trazer esse fechamento dessa comuna. Porque assim que acontece, o primeiro livro, de certa forma, ele fecha bem os pontos da história da Mai e do Styx, que tem ali. Ai, gente, a história deles é tão bonita. Principalmente a parte que eles sentam ali e ele começa a explicar sobre quem é o Hades e a Perséfone ali dentro do clube, né? E a Mai, ela não concorda com o que o Styx faz. E quando ela vai ali e vê o que o Hades e a Perséfone são, ela pergunta para ele, né? A Perséfone concorda com as coisas que o Hades faz? E o Styx meio que fala a verdade, tipo, não. E aí ela fala, mas ela está com ele mesmo assim? E ele fala que sim, porque a Perséfone é uma pessoa muito diferente ali dentro, né? Ela é uma pessoa muito diferente ali do Hades. E quando ela vai ali pro Hades, ela transforma aquele lugar num lugar um pouco mais correto. Ela começa a dividir as coisas ali dentro do Hades pela história mitológica da própria Perséfone ali. Então você vê que ela vai descobrindo, vai entendendo mais essa história. Styx não mente em nenhum momento para ela falando quem ele é. Eles têm muitos desafios um com o outro. O Styx, que já tem muita coisa para lidar, muitas vezes acaba sendo difícil com ela. Ele, para não perder o controle ali, acaba deixando ela sozinha. Tem uns pontos assim bem delicados no livro. Só que você vê que ele realmente, não fiz nada e não vou pagar pelo que eu não fiz, ele é uma pessoa mais assim, ela dá uns gelos nele, é muito gostosa ali a interação entre os dois, esse desenvolvimento do casal totalmente oposto um do outro, mas você vê que o Styx sempre foi apaixonado pela Mai desde aquele encontro ali na floresta. Então esse primeiro livro, que é Prelúdio Sombrio, ele fecha assim a história dos dois. E no final tem o prólogo, e é esse prólogo que dá o gancho para a continuação da história, onde nós vemos que a comuna não acabou. Houve uma herança ali, houve uma preparação para que, se tudo desse errado, houvessem pessoas que assumissem esse comando e continuasse essa seita maligna. Nós vamos ver esses personagens ainda importantes, porque como eu comentei com vocês, eu quero muito saber a história da Lila e da Meg, principalmente porque a Meg ali, você vê que aconteceu algo muito ruim com ela, porque quando ela vê o que o Flame fez com a pessoa que subjugou ela, a alegria que ela fica. Então ela fica alegre pelo que aconteceu com esse cara. Só que a forma que o Flame, né, passa a faca, literalmente, é bem peculiar. O cara ali não tem um tico e o teco funcionando bem. Eu quero saber o que tem na mente dessa menina. Então eu realmente vou continuar essa série. Eu gostei muito. Foi o primeiro livro Dark Romance que eu li. Depois eu fui pesquisar, pelo jeito a Tilly Cole é a rainha do Dark Romance. Eu não sei se vocês a conhecem. Me diz aqui nos comentários se você já leu essa série, se você gostou, se você recomenda que eu continue lendo.
porque eu tenho um pouco de receio de séries tão longas, porque acontece o seguinte, às vezes a escritora se perde na história, né? São 11 livros, tem que ter muita coisa para acontecer no livro para ter 11 livros, né, gente? Então, convenhamos, tem que ser tudo bem desenvolvido aqui pra gente conseguir chegar firme e forte até o final dessa saga. Então eu preciso avisar para vocês que esse livro ele é mais 18, trabalha com temas muito sensíveis, trabalha com abuso infantil, trabalha com abuso de mulheres, trabalha ali com cenas muito hot, tem ali muito hot mesmo, palavras de baixo calão. É um livro pesado, mas foi meu primeiro romance dark e eu amei. Leia assim esse livro Prelúdio Sombrio, porque eu aprovo esse livro, gente. Eu vou ficando por aqui, astros, desejando que vocês tenham gostado dessa resenha, compartilhando com vocês aqui o meu primeiro dark romance e inclusive deixando claro que eu adorei. Vou ler todos os outros livros da série e trazer para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que ajuda muito. Deixa o seu like. Também quero saber a sua opinião sobre essa série, se você já leu, o que você fala dela pra mim. Um beijo, astros, e nos vemos em breve.